Alô, som. Paz. Graça e paz, amados. Eu não tenho uma voz bonita feita de Daniel. Se puder, dá aquele punch para mim, obrigado, viu? Meus irmãos, mais uma vez eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar com vocês pela primeira vez. Eu espero que o pastor Alberto me convide mais vezes. A igreja linda. A maneira como vocês cultuam, louvam a Deus de forma congregacional, fala muito também do modelo do pastoreado que vocês têm tido nesta casa. Eu quero cumprimentar e agradecer a Deus também pelo pastor Alberto, que tem servido na CBN, pastor Daniel, que tem brigado agora, maravilhoso, um príncipe de Deus. Pastor Daniel, que tem servido no CTBAN, e todos esses homens de Deus que estão aqui atrás, que não me sinto digno de assumir essa tribuna, né? Que são homens que sabem pregar, sabem conduzir o evangelho. Aqui eu estou revendo algumas irmãs de Tabatinga que foram lá em Cajueiro Seco, revendo alguns alunos também do seminário, né? Gente boa, gente finíssima. E eu estou tão feliz porque hoje eu estou com minha família completa. Geralmente mês de julho a gente tira uns diazinhos de férias, um recesso, porque ela é professora, então em julho a gente vem para descansar. E eu disse: Deise, bora comigo. Deise, é muito ruim eu chegar numa igreja lá sem a esposa, aquela coisa toda. Ela disse: eu vou com você até pro final do mundo. Eu disse: não, rapaz, é ali no Curado 2, né? Como vocês já sabem, Deus nos deu essa princesa Ana, e depois de 7 anos Deus nos deu Daniel, e Daniel tem 3 anos, final do ano passado, finalzinho de novembro. Daniel estava molezinho, a gente achava que era uma virose, e a gente socorreu ele no hospital português, e lá descobrimos que era um tumor, e esse tumor já tinha mais de 8 centímetros, numa face da região cerebral, que prejudicava toda a questão motora. E a gente foi assistindo ele perder a coordenação. Foi desesperador, né? Você vê o seu filho defiando. E os médicos, para nos consolar, eles diziam o seguinte: não se preocupe, talvez com 1 ano, 2 anos de fisioterapia ele vai voltar a andar, ele vai falar, não se preocupe. E como já foi falado, foi uma cirurgia muito pesada, mas o que nós podemos realmente ver é que a mão de Deus está sobre o seu povo. É que no dia da cirurgia, um grupo de intercessores estava lá conosco, intercedendo numa sala lá do hospital, e Deus mostrou para 2 pessoas, Daniel na EBF e Júlio, mostrou até a cor da camisa que ele estaria. E as pessoas então já tranquilizaram o coração: ele não vai morrer. E quando saiu do bloco cirúrgico, os médicos diziam que ele ia passar 1 semana para fazer o desmame da intubação. E na mesma noite Daniel já mostrava que queria viver, já acordava, já se movimentava todo. Para quem não ia mexer as pernas, o braço, para quem não ia falar, para quem teria dificuldade de escutar. A igreja que ora tem um Deus que responde. E essa é mais uma das pregações e dos testemunhos que não será meu, mas por compromisso eu também estou levantando um altar de gratidão nesta noite por vocês que nos ajudaram nesta batalha. Mas esta palavra de pregação e de testemunho será do próprio Daniel. Quando ele criar consciência, vai ser a palavra que ele vai introduzir o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Eu sou bastante obediente. O pastor Alberto disse que era festa e poderia pregar até meia-noite. Então, ovelha sou, ovelha serei, e vocês se entendam com ele. Amém?
Não sei se depois do culto tem um lanche, mas se não tiver, você pode dizer para alguém que está do seu lado aí: eu te amo tanto que quando o culto acabar, eu vou pagar uma pizza para você aí, tá bom? Aí a gente resolve todos os problemas. Eu pude ver aqui uns crentes pentecostais dando uma bem mais forte aqui do meu lado. Amados, sem querer fugir do versículo que foi nos dado, nós vamos apenas expor de forma histórica, textual, esse texto que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Filipos 1, 27. E vamos trabalhar em cima, então, desta temática, vivendo de modo digno do Evangelho. E o texto diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Já foi orado e nós cremos na porção que foi derramada sobre nossa vida. Queridos, nós vivemos num tempo em que a sociedade, nós mesmos, se a gente for ser sincero, nós buscamos privilégios e nós buscamos dignidade. Casei bem cedinho, tinha acabado de completar 22 anos e ainda estava lá no meu primeiro emprego, e na oração, na bênção lá matrimonial, eu pedi a Deus, eu disse: Senhor, me ajude, me dê condições de dar uma vida digna à minha esposa, porque eu tinha um maior medo. Eu acho que quem casou, somente os homens, tem essa perspectiva de tirar a mulher da casa dos pais, que tinha tudo, e aí agora é com você. Então eu fiz essa oração: Senhor, me dá a condição de dar uma vida digna. A sociedade está buscando dignidade, a sociedade está buscando privilégios, a sociedade busca privilégios, dignidade por meio da nacionalidade. Tem gente que sai do Brasil, vai para Portugal, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. Tem gente que engravida em outro país para ver se o filho consegue ter um status melhor do que ele. A sociedade está buscando profissões a cada dia melhores para que tenha dignidade, privilégios, ideologias, posições sociais. E foi assim, e era assim também no primeiro século. Quando Paulo escreve esse texto, ele escreve para uma cidade, Filipos, que no contexto da época tem uma distância de aproximadamente 15 dias, né? Se fosse no tempo de hoje, mais ou menos 19, 20 horas de carro. Mas no contexto da época, 15 dias era uma viagem, e tem que cruzar mar, aquela coisa toda. A tecnologia da época não era tão boa como nós temos. E Filipos foi uma cidade que antes de Cristo foi conquistada pelo rei e ganhou então um destaque de ser colônia romana. Então ela ganhou um privilégio. Então os cidadãos, eles viviam sobre este privilégio, sobre esta dignidade. É como que talvez no Brasil a gente tivesse que receber alguém de uma alta patente, talvez o príncipe da Inglaterra. A rainha já foi embora, agora é o rei. Se a gente recebe esse povo, então ele já vem com um status acima do nosso. Então imagina que o evangelho entrou em Filipos, Jesus de alguma maneira destronou Roma ali naquela cidade. Contudo, Paulo se utiliza deste modelo da época de pensar, de buscar, para dizer para os nossos amados irmãos da época, que tinha
tanto orgulho desse status e desta dignidade. Então Paulo usa esta palavra que a gente acabou de ler, vivam acima de tudo por modo digno. A palavra vivam, politeiste, ela traz a dimensão polidicidade. Paulo estava querendo dizer, nesse contexto, comportem-se como cidadãos. E Paulo pega esse empréstimo das circunstâncias da época para dizer àquela igreja: comporte-se não apenas mais como cidadão romano, comporte como cidadão celestial, comporte-se como alguém que recebeu o Evangelho de Jesus. Porque na maior parte das vezes nós temos esta dificuldade de entender que o que Deus fez na nossa vida, amados, é de tamanho privilégio, é de tamanha honra. O Rei, o Criador de todas as coisas, desceu, saiu do seu trono, nos abraçou, nos beijou, nos lavou, nos redimiu e nos deu nome. Hoje nós não apenas somos brasileiros, cidadãos recifenses, nós somos cidadãos do céu. E no céu não entra pecado, no céu não entra oba-oba, no céu não entra de qualquer maneira. Então Paulo não tem meia conversa, como pastor que ele era. Ele disse assim: tudo bem, vocês já sabem o que é privilégio, vocês já sabem o que é dignidade, mas eu vou ensinar vocês como se deve viver um cidadão do céu. Comportem-se como cidadão. E ao escolher este verbo, Paulo lembra aos filipenses que a cidadania romana pode gerar poderes, privilégios, dignidades. Mas, amados, quem é Roma perto da Nova Jerusalém? Quem é César perto de Jesus Cristo? Quem são os soldados perto dos anjos? Quem são as legiões romanas perto dos arcanjos, serafins, querubins? E Paulo está trazendo essa imagem para a sua igreja. E assim, nós, de forma simples, vamos entender o que o apóstolo Paulo estava trazendo e talvez facilite muito a nossa aplicação. Porque a pergunta do texto é simples. A pergunta do texto é: como devemos viver? Como viver? Ou como se vive um cidadão dos céus, um cidadão do reino de Deus, enquanto ainda está na terra? E a resposta que o apóstolo Paulo vai dar é: de forma digna do Evangelho. Em primeiro lugar, de forma digna do Evangelho significa refletir Cristo em uma vida coerente. Em segundo lugar, viver de forma digna do Evangelho é preservar a unidade da igreja. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer que viver de forma digna do Evangelho é perseverar sem medo das oposições. E nós vamos refletir sobre isto nesta noite. O Evangelho, amados, não consiste apenas na mensagem que conduz o pecador aos céus. O Evangelho também carrega a mensagem que conduz o céu ao pecador. O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode pregar a meia mensagem de que o pecador vai morar no céu. Nós precisamos entender, amados, que o céu também veio morar no pecador, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em nós, e isso exige dignidade. Paulo
Paulo vai dizer no texto de Efésios, Pedro vai falar nas suas cartas pastorais, que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Paulo vai dizer, cuidado, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual estáis selado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que um dia nós iremos chegar lá no céu. Quem sabe não seja ainda neste século que a trombeta vai soar. Imagina, eu não acho que vai ser hoje, mas se for hoje, seria maravilhoso no dia da festa dos 43 anos da Igreja Batista Central do Curado. A gente tudo cantando, pregando e de repente, puf! Mas enquanto nós não chegamos no céu, nós precisamos entender que o céu chegou primeiro na nossa vida. Mais do que isso, o Evangelho transforma completamente a vida daquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus, a ponto de, aonde a igreja está, o céu também está. Aonde a igreja está, Deus também está. Aonde a igreja abraça, Jesus vai dizer neste exato momento que aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, e ali não é simplesmente uma reunião de oração, ali não é num culto, é no momento de vivência da comunidade da igreja. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Isso significa, amados, que viver de forma digna do Evangelho é entender que aonde a gente caminha, o céu está caminhando. Aonde a gente toca, o céu está tocando. Nós somos, amados, instrumentos do reino. Somos sacerdotes, somos arautos, somos esse mensageiro que fomos colocados aqui na terra para transformar. Pastor Alberto falou que há 43 anos um casal ou uma família começou a pregar. E aqui estamos nós, quantas famílias nesses 43 anos alcançados, quantas vidas transformadas, quanta abundância, quanta graça, quanta misericórdia, porque o céu estava caminhando conosco. Eu sei que você está entendendo, então me ajuda com seu amém, com seu aleluia. O Evangelho transforma completamente as vidas que são alcançadas. Ainda existe choro no nosso meio, mas o choro é porque ainda estamos nesta terra. Porque quando sairmos dessa terra, a promessa é, não haverá mais choro. Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Contudo, se tem alegria, a alegria verdadeira é porque o céu está em nós. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, longanimidade, e aí vai. Ou seja, a alegria verdadeira só é possível porque o Evangelho chegou, porque o céu chegou. E a alegria de Deus independe das circunstâncias. Então nós choramos porque o mundo nos faz chorar. Mas nós sorrimos porque Deus nos faz sorrir. Foi isso que Jesus falou. Antes se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Paulo não separa aqui doutrina de prática, ou como nós chamamos na nossa sala teológica, ortodoxia e ortopraxia. A gente pode até separar, o mundo até pode separar. Alguém é formado em direito e não advoga. Alguém pode ser formado em engenheiro e não exerce. Alguém pode ser o pedagogo e não ministra em sala. Mas no céu não funciona assim. Na igreja não funciona assim. Quem é luz tem que iluminar. Quem é sal tem que salgar. Quem é filho tem que exercer autoridade neste mundo. Porque nós fomos alcançados de modo digno e estamos aqui com esta dignidade que Jesus produziu em nós. Você não pode se esquecer que você é o corpo de Cristo. Você não pode se esquecer que o Espírito de Cristo está em você. O Evangelho é diferente.
O evangelho não é só teoria, não é só cantar, não é só pregar. O evangelho, amados, eu particularmente, eu não faço coro de ninguém que não goste de estudar a Bíblia, mas o evangelho não tem a ver com alguém que tem 43 anos de crente e não vive a metade desses 43. O evangelho tem a ver até com um novo convertido que só entendeu um versículo, mas está vivendo de forma digna do evangelho. Porque nós não podemos esquecer que Deus nos salvou para andarmos de forma digna do evangelho. Existia um homem chamado Zaqueu. Que má fama Zaqueu tinha. Mas quando Jesus entrou na casa dele, o que foi que aconteceu com Zaqueu? Ele começou a viver de modo digno do evangelho. Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Uma mulher que foi apanhada em adultério. Quando Jesus entrou na parada, amados, o que foi que ele falou? Vá e não peques mais. Um homem que tinha uma legião de demônios, que morava em Gadara. Quando Jesus entrou, ele queria até se tornar discípulo e se tornou, mas Jesus disse: comigo agora não, vai lá e prega para os seus, porque o evangelho nos transforma em pessoas que andam de modo digno dele. Paulo então fala que esse evangelho que salva é o mesmo evangelho que santifica. Esse evangelho que santifica é o mesmo evangelho que produz homens e mulheres para andar de modo digno. Então, a expressão digno do evangelho descreve uma vida que corresponde a essa grandeza da mensagem recebida. A grande verdade, amados, é a falta de responsabilidade do mundo evangelical. Eu vou compartilhar com vocês, e esta é uma opinião particular minha, depois eu volto para o texto. Mas você vai concordar comigo. Se você vai numa rua e todo mundo sabe que aquela rua é perigosa, aquela rua você pode ser assaltado, e você anda feito uma pombalesa com o celular na mão, você no mínimo está sendo o quê? Irresponsável. No mínimo. Se o seu marido tem pressão alta, tem um maridão aqui com pressão alta? Pronto. Se o seu marido tem pressão alta e a minha senhora vai lá e faz aquela comida com sal, eu não vou dizer que você quer que Jesus guarde ele, não. Eu vou dizer que, no mínimo, você está sendo o quê? Irresponsável. Eita, aí irresponsável é ele. Quer ir para o céu, ele quer ver o rosto de Jesus. Vamos para o lado doce. Eu sou, amados, olha, depois do almocinho, um docezinho. Eita, não sei se você é assim, pense. Eu cheguei aos meus 110 quilos, já orando: Senhor, me ajude a pelo menos chegar nos 100. E esses dias eu peguei um mel, aquele mel bom que trouxe do interior. O cara me garantiu que era de uma abelha de uruçu, que era aquela coisa toda. Peguei uma farinha, botei uns 2 dedos de mel, peguei uma farinha, misturei. Quem é do interior sabe como é que funciona, que negócio bom, medonho. Misturei, botei uma bananinha. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas para quem tem diabetes, glicose alta, isso significa o quê? No mínimo, irresponsabilidade. Por que só no evangelho que a gente acha que pode toda coisa? A grande verdade é que muitos vivem de forma irresponsável, porque sabe que Satanás está em derredor buscando a quem possa tragar. Sabe que mentir é errado.
Nós estamos numa geração que está normalizando o pecado. Ingratidão é pecado também. Falsidade é pecado. Calúnia é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. E tantas outras coisas que você pode listar. Continua sendo pecado. Mas o convite do Evangelho é: vivam de modo digno da mensagem que você recebeu. A ética cristã não é tudo, ou não deveria ser tudo, porque eu não deveria estar preocupado com o que alguém vai achar ou vai desachar. Eu deveria estar preocupado com o que o meu Senhor, o meu Salvador, deveria achar. Mas nós vivemos num cinismo tão grande que as pessoas nem mais têm compromisso com a ética cristã. Ser crente hoje é quase nada, quando deveria ser quase tudo, porque os crentes vão morar no céu e estarão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ética, ela demonstra que a salvação aconteceu. Paulo também fala sobre isso em Éfesos capítulo 4, versículo 1. Ele usa essa expressão de uma forma um pouquinho diferente, mas esse mesmo contexto. Ele diz: andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Aqui em Filipos ele diz: andem de forma digna do Evangelho. Aqui ele vai falar: andem de forma digna da vocação, do chamado. Foi Deus que te chamou, não foi o pastor Alberto, não foi o pastor Daniel, foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo que te convenceu do teu pecado, que te convenceu das tuas injustiças, que está te convencendo do juízo. A palavra igreja são os chamados para fora. Ser igreja não é pertencer a uma comunidade apenas terrena. Ser igreja é ser chamado desta Babilônia, desse Egito, deste mundo, pisando aqui, mas consciente que já somos cidadãos do céu. Quem diz amém? Quem diz um aleluia? É preciso voltar a pregar os céus, a cantar os céus, a dizer o que o céu já fez, está fazendo e fará. É bem verdade que Satanás é terrível e tem uma legião, mas foi a terça parte só. A maioria continua conosco. A maioria, o céu continua conosco. Paulo vai dizer em Colossos, essa mesma expressão aplicando de forma diferente, ele vai dizer, Colossenses 1:10, andem de modo digno do Senhor. Os cidadãos romanos tinham um compromisso, porque todo privilégio também tem responsabilidades e deveres. Então eles tinham um compromisso de estar alinhado com Roma, com César, com aquilo que o César e o Senado decidia. Mas Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês vão andar de modo digno do Senhor, mas o Senhor de vocês, o Quírios de vocês, não é mais César, se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, amados, nós respeitamos todas as autoridades, independentemente da ideologia, da religião. Se é autoridade, tem que ser respeitado. Mas o modo operante, o ecossistema da igreja, não nos permite estar olhando para partido político, para ideologia, para A, para B, para C, se é prefeito, se é governador, se é... A igreja marcha olhando para Jesus.
O escritor aos Hebreus vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Olhar firmemente significa não perca de vista, porque as distrações desse mundo é apenas para que a gente perca de vista Jesus Cristo. Sabe quando é que a igreja peca? É quando ela se distrai. Quando ela se esqueceu de Jesus, ela peca. Só isso, porque se você tiver consciência que Jesus está no momento, acabou, essa gente não peca. É por isso que o conselho é: olhe firmemente, não seja distraído, andem de modo digno do Senhor. Porque, amados, o mundo talvez um dia conhecerá Jesus. O mundo talvez um dia conhecerá os céus, mas a grande verdade é que diariamente o mundo vê a nossa vida. Diariamente o mundo está nos assistindo e eles deveriam estar dizendo: esses são os que vão morar no céu. Tem alguém que vai morar no céu, amados? Alguém tem que olhar para você e lhe assistir e ter essa consciência: aquele vai morar no céu. Assim como alguém dizia com Eliseu: vejo que este é homem de Deus. Nossa cidadania celestial precisa ser percebida nas palavras, mas também nas escolhas, na família, no trabalho, nos negócios e em todos os ambientes que o Senhor nos permitir. Na verdade, nós chegamos aqui, amados, em 2026, porque homens lá no passado viveram de forma digna. Nós fazemos parte de uma convenção de renovação espiritual que a gente chama de Convenção Batista Nacional. Hoje é muito fácil ser de renovação espiritual, mas eu sou neto de um dos fundadores desse movimento que perdeu quase tudo, porque entrou no movimento de renovação espiritual. Ele não falava em línguas, mas quem apertava a mão dele falava em línguas. Quem apertava a mão dele era curado. E naquela época os batistas eram cessacionistas, não criam na contemporaneidade dos dons. Pastor Alberto sabe explicar isso, pastor Daniel sabe explicar isso melhor do que eu, porque é professor dessa área. Mas dona Rosali, cadê seu Daniel? Rosivaldo de Araújo, diz outros nomes aí maravilhosos, que só você sabe falar. Diz aí aqueles homens que andaram o Brasil inteiro. José Rego do Nascimento, Enéas Tonini, Rosivaldo de Araújo, Elias Sobrinho, Aquiles Barbosa e tantos outros. Como é bom estar acompanhado de professores aqui, amados. Esses homens deixaram suas casas, rodaram o Brasil inteiro. E hoje nós somos Batista Renovado. Não é? Que coisa bonita. E por que você é Batista Renovado? Porque a igreja é animada. Porque dá glória a Deus, aleluia. Não, irmão. É porque teve gente que não abriu mão da palavra de Deus e andou de forma digna. A minha maior preocupação como pastor, confesso a vocês, que legado nós vamos deixar para as nossas próximas gerações. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Tenho uma filha de 10 anos. Um filho de 3 anos. Que igreja, que doutrina, que exemplo de dignidade do Evangelho nós vamos deixar para as próximas gerações. Como você sabe, as pessoas aprendem mais com a nossa vida do que com o que a gente fala. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a palavra move, mas o exemplo arrasta. Eu já estou
encerrando, tá? Lá na igreja, quando eu digo assim, o culto está acabando, o pessoal faz, aí só para fingir que vocês não estão querendo que eu acabe, aí eu vou dizer assim, o culto está acabando. Meu Deus, que falsidade. Tem um bocado de gente todo querendo ir embora, né? Mas me dê pelo menos mais 10 minutos, combinado? Eu não vou ser tão Caxias de pegar no pé da palavra do pastor Alberto, que ele falou, é festa, vai lá. Eu vou querer só mais 10 minutos, mas me dê atenção. Paulo vai falar, amados, que viver de forma digna do Evangelho é preservar a unidade. Isso é muito interessante. A unidade cristã não é construída pelas nossas preferências pessoais. Nós não estamos juntos, ou nós não deveríamos estar juntos, porque a gente gosta. Paulo vai falar que é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. A nossa unidade nasce porque nós somos o corpo de Cristo. Porque o Espírito que foi derramado aqui, foi derramado aqui, foi derramado ali, foi derramado ali. Foi derramado aí também, irmão? Foi derramado aí também? O Espírito é um só. E ele opera em ti, em mim, por meio de ti, por meio de mim, em todos. E a igreja é composta por pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Eu sou um chatíssimo, eu não sei como minha mulher aguenta. Tal do sanguíneo puxando para colérico, mandão. Tem gente que já é mais legal de conviver, né? Gente boa. Mas não é isso que faz com que a gente deva estar unido. Nós somos compostos por pessoas diferentes, mas nós somos um só corpo no Senhor. Nós temos uma só palavra, uma só pregação, um só Senhor. Você acha que era plano de Deus que a igreja Assembleia de Deus ou a igreja presbiteriana pregasse diferente do que a gente prega? Você acha que era plano de Deus que alguém não pode pregar, um batista não pode pregar na Assembleia de Deus? Porque sei lá o quê? Que evangelho é esse que nos ensinaram, que a gente está se acostumando? Que céu partido é esse? Essa aqui é a verdade. É um dia de festa, mas a gente precisa refletir. E Paulo vai dizer, Paulo usa uma expressão nesse mesmo texto que foi compartilhado. Ele diz assim: que permaneçam firmes em um só espírito, lutando junto. Então, lutar junto é uma expressão militar. E a ideia é de soldados que permanecem lado a lado, juntos, diante do inimigo. Numa guerra, a gente não quer saber se o cara é branco, se é preto, se é bonito, se está cheiroso. É tudo nosso aliado. Sabe quando a gente perde, amados? É quando a gente perde a unidade. A unidade da igreja possui uma finalidade. Você pode dizer para alguém, só para ele não dormir? A unidade da igreja tem uma finalidade missionária. Quando a igreja está unida, ela saqueia o inferno. Quando a igreja está desunida, ela perde os membros que estão dentro. Paulo escreve aos Coríntios assim: não pude vos escrever como a crentes espirituais, mas como crentes carnais. Um era de Apolo, outro de Pedro, outro de Paulo, dividida. Ninguém aguenta estar no meio de uma igreja dividida. Mas quando a igreja está unida, Deus diz que as almas são acrescentadas pelo próprio Deus, porque ela se transforma numa igreja missionária. A finalidade da unidade, então,
consiste quando a igreja vive unida e o evangelho se torna visível ao mundo. Você imaginou, eu não sei quantas igrejas tem nesse bairro, mas você imaginou que fosse só uma só, como era no tempo da Bíblia? A igreja em Filipos, ok? Você já imaginou quantos crentes juntos aqui no Curado 2? Que potência, que maravilha não seria? Porque quando a igreja está unida, ela se torna o quê? Visível. Imagina, 100 pessoas fazendo um protesto, uma paralisação, são 100 pessoas. Mas 1 milhão de pessoas juntas fazendo um protesto ou uma paralisação, não tem quem não dê atenção para a igreja. Nós somos, amados, 60% ou mais, quase 70% se for contar com a igreja católica, mas de protestantes e evangélicos somos um pouquinho mais de 30%. E vivemos nessa fragmentação de um Brasil que não é cristão, só tem dados de cristão. Por quê? Porque somos divididos. Porque nós não temos unidade. Agora, a gente não pode resolver o problema do mundo, a gente precisa resolver o nosso problema. Se o povo quer ser desunido, mas aqui não, Satanás! Aqui a igreja vai ser visível. Aqui a igreja, por meio da unidade, será missionária. Vidas vão ser alcançadas. E o modo operante digno do evangelho será revelado. Aleluia! Nenhuma igreja cumpre uma missão dividida. Jesus Cristo disse em João 17, 21, para que todos sejam um, como eu e ti somos um. A unidade da igreja possui finalidade. E a finalidade, amados, você não pode se esquecer, é de saquear o inferno. É de salvar vidas. Paixão pelas almas e amor aos perdidos. Em último lugar, aqui Paulo nos dá uma pedrada, ainda bem que foi Paulo. Paulo diz que viver de modo digno do evangelho é perseverar mediante as oposições. A igreja sempre enfrentou oposição. Paulo vai dizer, eu queria que você lesse comigo para a gente encerrar, em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, eu quero que você leia para encerrar, senão eu vou continuar pregando. Isso para mim, me ensina muita coisa. Esse versículo, ele acompanha o meu coração para não esquecer, porque um falso evangelho tem sido pregado. Crente tem vitória, crente tem bênção, crente tem graça, crente tem misericórdia, mas crente tem isso aqui também. E a maioria dos grandes pregadores dessa geração esquecem desse processo. Paulo vai dizer então que viver de modo digno do evangelho também é estar diante dos problemas, das oposições, de cabeça erguida. Leia comigo. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quantos dizem amém? Olha que igreja crente. Eu sei que você crê. Não é possível, 43 anos, os pastores aqui são pessoas altamente instruídas. Eu sei que vocês têm uma sã doutrina, mas, amados, nós precisamos estar preparados para padecer também. O evangelho não é apenas de glória a Deus e aleluia. Viver de forma digna do evangelho é estar preparado para ser oposição. A Bíblia diz o seguinte: resistir ao diabo. Resistir não é você ficar assim, acanhado até que ele passe. Resistir significa fazer oposição. E a oposição nunca foi um lugar confortável. Situação é um lugar confortável, não é não, Levi?
Mas oposição, como é que o texto diz aí? Padecer. Às vezes, eu sou pastor de igreja, eu sou a terceira geração de pastores da igreja. Então, imagina, eu cresci, a mesa era grande, cheia de filho, de neto. Então, eu cresci na mesa ouvindo problemas de igreja. Certo? Amém? Não é bronca. Mas escute só o problema. É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes, um problema na igreja tira o sossego do pastor. Um problemático na igreja tira o sono do pastor. Mexe com o ministério. Reunião com os diáconos. Reunião com fulano de tal. Talelei. Às vezes um problema ético, um desvio comportamental mexe com a igreja. Um pastor que caiu em adultério ou em pecado, mexe, a igreja se espalha, se divide, daqui a pouco fica seca. Eu confesso a você que isso não deveria acontecer. Porque viver de modo digno do Evangelho é estar preparado para as demandas negativas. É saber que aonde Deus planta o trigo, Satanás também planta o joio. É saber que aonde o Evangelho da transformação, das boas notícias é anunciada, também tem a mensagem demoníaca sendo pregada e anunciada. Eu costumo dizer a seguinte expressão: quem somos nós? Nós somos aqueles, amados, que estamos marchando para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador. E assim como Deus disse para Moisés: porque clama a mim, diga ao povo que marche. O mar só vai abrir, o milagre só vai acontecer se a gente não se embaraçar, continuar marchando, se portando de forma digna deste Evangelho. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Não sei a sua condição, não sei se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém que ainda precisa entregar a sua vida. Mas de todos os privilégios que esse mundo pode oferecer, a maior oportunidade você está tendo nesta noite, de ouvir a palavra salvadora de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos, como carmesim, o sangue de Jesus Cristo faz sua alma mais alva que a neve. Você tem a oportunidade de viver digno também desse Evangelho, pelo poder que há em Jesus Cristo. Pai amado, eu quero te agradecer por esta comunidade que nós chamamos Igreja Batista Central do Curado 2, que tem marchado de forma digna nesses 43 anos, que tem transformado esta comunidade, que tem ajudado seus pastores, que tem ajudado pontos missionários, não apenas nesse bairro, mas em outras comunidades, em outros estados. Nós te pedimos, Pai, se assim o Senhor nos der esta graça, se assim Jesus não voltar, que o Senhor nos continue acrescentando, Pai, por mais anos aqui. Mais anos cheios de unção, cheios de vigor, como nós acabamos de pregar, numa só unidade, sabendo resistir às demandas, às lutas, aos processos da vida, e pisando nesta terra com a consciência de que quando a gente pisa, o céu pisa, quando a gente abraça, o céu abraça. Quando nós dizemos, perdoados estão os teus pecados, o céu também está perdoando.
quando nós dizemos que o nome daquela pessoa foi escrito no livro da vida, verdadeiramente o nome desta pessoa foi escrito no livro da vida. Isto é ser igreja, isto é viver de forma digna. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus nós te agradecemos e já agradecemos com amém e amém e amém. Deus abençoe, amados.